Olá, prepare-se porque a nossa análise de hoje vai mexer um pouco com a percepção da realidade. A gente vai mergulhar de cabeça numa das ideias mais fascinantes e, por que não, malucas da física teórica. E vamos usar estes slides para guiar a gente nessa jornada. Então, vamos direto ao ponto, sem rodeios. A pergunta que vai nortear toda a nossa conversa é essa: e se, e se tudo que a gente conhece, sabe, as três dimensões que a gente experimenta, e se tudo isso for só uma projeção? Uma sombra, basicamente, de um universo com uma dimensão espacial a mais que a gente nem consegue imaginar. Para a gente conseguir desvendar essa ideia, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender a analogia principal. Depois, vamos investigar como ela pode explicar por que a gravidade é tão fraquinha e o que são aqueles fantasmas cósmicos, a matéria e a energia escuras. Em seguida, a gente vai explorar a possibilidade de existirem realidades além da nossa e fechar com uma questão final. Será que a realidade é uma projeção? Vai ser uma viagem. Ok, vamos lá. Tudo começa com uma ideia bem simples, e é super importante que a gente entenda essa analogia da sombra, porque ela é a chave, sabe? É ela que vai abrir a porta para todo o resto que a gente vai conversar. Imagina uma coisa do dia a dia. Um cubo, um objeto tridimensional, certo? Com profundidade, altura, largura. Agora, se a gente joga uma luz nele, o que aparece na parede? Um quadrado. Uma sombra em duas dimensões. Essa sombra até lembra o cubo, mas uma informação vital simplesmente sumiu no processo. A profundidade. A sombra é uma versão, digamos, simplificada da realidade completa do cubo. Beleza, agora, segura essa ideia. E se a gente aplicar essa mesma lógica para nossa própria existência? E se o nosso universo tridimensional for exatamente como essa sombra? Uma projeção que, por natureza, nos impede de ver a imagem completa. Uma realidade com uma quarta dimensão espacial, totalmente oculta da nossa percepção. Certo. Com essa analogia da sombra bem fresca na cabeça, vamos atacar o primeiro grande mistério que ela pode ajudar a gente a resolver. Uma pergunta que intriga os físicos há muito tempo. Por que a gravidade é tão, mas tão fraca quando a gente compara com as outras forças fundamentais da natureza? Bom, a física teórica tem um nome um pouco mais formal para essa nossa analogia da sombra. É a teoria do mundo Brana. Imagina assim, o nosso universo inteiro é como se fosse uma membrana tridimensional. Os físicos chamam isso de brana. E essa brana estaria flutuando num espaço muito maior, com mais dimensões, que eles chamam de bulk. E aqui vem a parte mais interessante. Nessa teoria, quase tudo o que a gente conhece, as partículas, as forças forte e fraca, o eletromagnetismo, tudo isso está preso nessa nossa brana. Pensa como se fossem desenhos numa folha de papel, eles não saem dali. Só que tem uma exceção, uma única exceção, a gravidade. A gravidade não está presa, ela é a única força que consegue vazar da nossa brana e passear livremente por esse espaço maior, o bulk. E pronto! Isso pode explicar por que ela parece tão fraca pra gente. A força da gravidade estaria, na verdade, diluída, entende? Porque a energia dela se espalha por todas essas outras dimensões. Então, a fraqueza da gravidade não seria um defeito, seria uma pista, a evidência de que talvez exista uma realidade muito maior ao nosso redor. Ok, isso já é bem impressionante. Mas essa ideia de vazamento não para por aí. Vamos ver agora como ela pode nos dar uma luz sobre os dois maiores fantasmas da cosmologia, a tal da matéria escura e da energia escura. Antes de mais nada, só para a gente ter uma noção do tamanho do problema. Olha só, tudo que a gente vê, toca, tudo que a gente conhece, estrelas, planetas, nós, tudo isso é menos de 5% do universo. Menos de 5%. O resto, mais de 95%, é feito dessas duas coisas que a gente chama de escuras, basicamente porque a gente não faz a menor ideia do que sejam. A gente não consegue ver. E aí a teoria da sombra volta com uma explicação que é no mínimo elegante. E se a matéria escura for só matéria normal, mas de um outro universo, de uma outra brana que está flutuando ali do lado da nossa? A gente não vê a matéria deles, mas como a gravidade o vaza, a gente sente a sombra gravitacional dela. E a energia escura? Bom, talvez seja a própria tensão do bulk, desse espaço maior, esticando a nossa brana como se fosse um elástico. E é isso que faria o nosso universo se expandir de forma acelerada. E olha, isso não é só uma viagem filosófica, tá? Essa ideia de dimensões extras é um pilar para várias teorias super importantes da física. A gente está falando desde as primeiras tentativas lá com Kaluza-Klein,
até a gigantesca teoria M que tenta unificar tudo. A física de ponta leva isso muito a sério. Tá bom. Então, se o nosso universo é só uma dessas membranas, uma brana, boiando nesse espaço maior, a pergunta que não quer calar é: será que a gente está sozinho aqui? Será que existem outras branas? E a resposta, pelo menos na teoria, é um gigantesco sim. O bulk poderia estar lotado de outras branas. Cada uma delas seria um universo paralelo completo, um universo de bolso, com suas próprias leis da física, quem sabe? É a ideia de um multiverso de sombras, todas flutuando juntas nesse mesmo espaço maior. E essa ideia, ela leva a uma consequência simplesmente absurda. Pensa comigo. E se o nosso Big Bang não foi o começo de tudo? E se, na verdade, ele foi o resultado de uma colisão, um Big Splat, como alguns chamam, entre dois desses universos Brana? O nosso começo cósmico seria só o eco, a sombra de um evento muito, mas muito maior. Enxergar o Big Bang dessa forma, como a sombra de um evento, força a gente a pensar sobre a própria natureza da informação na realidade. E é isso que nos leva direto para a nossa última sessão. Agora a gente vai juntar tudo isso com uma ideia bem moderna que mistura física com computação. Se a nossa realidade é uma projeção, a gente pode pensar nela como um programa de computador. É como se o nosso universo 3D fosse o resultado final, a imagem renderizada na tela de um código-fonte absurdamente mais complexo que está rodando em uma dimensão superior. A ideia aqui é fazer um paralelo direto. As dimensões superiores seriam o código-fonte completo, com toda a informação. O nosso mundo 3D é a renderização, é a interface que a gente usa. Isso vai mais longe. O menor tamanho possível no universo, o comprimento de Planck, seria tipo o pixel da nossa realidade. E a incerteza quântica? Talvez seja só um bug de renderização, porque o sistema não consegue calcular a posição e momento ao mesmo tempo com 100% de precisão. E essa visão dá uma perspectiva nova e, sinceramente, muito bonita para a entropia. Aquela lei da física que diz que tudo tende à desordem. A entropia, nesse caso, seria simplesmente a perda de informação que acontece quando se projeta algo complexo, como um objeto 4D, numa tela mais simples, a nossa realidade 3D. É inevitável que alguma informação se perca nesse processo, e essa perda de informação seria a entropia. E com isso, a gente meio que volta para o começo, mas com a cabeça girando. Se tudo o que a gente conhece, tudo o que a gente ama, é só uma projeção, uma sombra de uma realidade muito maior, a pergunta final, a mais profunda de todas, fica no ar. O que ou quem está projetando essa sombra? E essa é uma resposta que, por enquanto, está completamente fora do nosso alcance.